Nesse vídeo vamos falar sobre a propriedade Background Size, como o nome diz, o tamanho da imagem de fundo. Porém, você já sabe que antes do vídeo e antes da vinheta você precisa se inscrever no canal para ter acesso a mais vídeos como esse e também já deixa aquele like que ajuda bastante a gente a compartilhar conhecimento com outras pessoas. Comenta também o que você está achando da playlist de CSS e algum assunto que você quer aprender aqui no canal da HCode. Vamos para a vinheta, depois vamos aprender FlexGrow. Vamos lá. Go, 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 go! Essa é uma propriedade muito importante do CSS3 que vai nos ajudar a definir se essa imagem ela deve ocupar, por exemplo, toda a área do elemento HTML, se ela deve ser reduzida, se ela deve ser maior do que a área de fundo. Então é uma propriedade muito interessante e permite que a gente utilize não só porcentagens e tudo, mas alguns nomes também que você vai aprender. Essa propriedade é top. Vamos falar aqui sobre os valores possíveis dessa propriedade. Então nós temos aí a palavra auto para automático, veja que também é o valor padrão, se você não definir nada. Temos também o length, que significa que são as unidades de medida, que nós já aprendemos quais são elas no CSS, na aula de unidades de medida. Temos também a palavra cover, que ela vai meio que cobrir toda a área disponível ali, mesmo que para isso ela perca partes da imagem. E temos também a palavra contain. Nesse caso, ele vai colocar a imagem, toda a imagem dentro da área disponível, o máximo que ele conseguir, mas sem perder partes dessa imagem. Temos também as três palavras globais, initial, inherit e unset, que você já conhece, já sabe como é que funciona, e o valor herdado automaticamente é não, mas você pode, é claro, colocar essa herança explicitamente se você quiser. Isso aí, vamos para o VS Code, vamos lá. Vamos ver como colocar em prática. A gente pode aproveitar aqui o último exemplo que a gente fez do background image, que eu inclusive salvei dentro da pasta images. Olha só, vou mover aqui para a pasta de fora. Background image, onde nós fizemos esse exemplo aqui. Ó. Vamos salvar ele primeiro aqui, ó, como background size. E a gente já abre no navegador. E vamos abrir então aqui esse nosso arquivo com o Google Chrome. Ele vai carregar aqui aleatoriamente, né, várias imagens, mas para a gente conseguir visualizar legal o size, não é legal que fique trocando as imagens, né? Então vamos fixar apenas uma imagem. Tem uma imagem aqui que é a que a gente vai utilizar para fazer os ajustes e utilizar aí o background size, tá, como recurso dessa aula. Então você pode fazer o download dessa imagem, tá? Ou então você pode escolher alguma outra imagem que você queira usar, sem problema nenhum. O ideal é que ela seja uma imagem grande para você ver aí ela se ajustando a uma área menor da nossa tela, tá bom? Basicamente só isso mesmo. E aqui eu vou posicionar então para minha imagem, ó. Então images barra, o nome do arquivo aqui da imagem que a gente vai usar é o coffee.jpg, que é essa imagem aqui. Ela é gigantesca, né? Ó, se eu tirar o zoom você vai ver aí ela por completo. Mas no zoom padrão pode ver que o café tá gigantesco. O que a gente vai fazer então? Background size. E a gente vai utilizar, lembra que o padrão aqui quando a gente não faz nada é nosso valor alto, automático, que ficou com esse resultado aqui. Eu vou utilizar agora, por exemplo, cover. Certo. Quando eu faço cover, veja que ele ajustou a altura da imagem para a altura do meu body, mas a largura ele está perdendo. Então foi aquilo que a gente disse, ele ajusta a imagem da maneira que ele consegue, mas ele tem a perca, né? Ele tem a perca aí da lateral, por exemplo, todo o notebook, ele está fora da área visível do nosso navegador. Mas você conseguiu preencher toda a área que você queria do body, no caso, com imagem, não ficou faltando nada. Uma outra opção que você vai ter é o contain. Veja que o contain, agora ele fez com que a imagem inteira fosse mostrada dentro do meu body. Ele preencheu a imagem inteirinha, ajustando o tamanho necessário, né, para isso acontecer. Porém, para não ficar faltando imagem nas outras partes, veja que ele acaba repetindo, né? A gente vai ter uma propriedade só falando sobre isso, sobre a repetição do background. Exato, mas o contain você vê que ele coloca aí nos limites, né, da área disponível. Se eu aumentar isso daqui, veja que ele vai tentando ajustar e a repetição acaba acontecendo de formas diferentes, tá certo? Essa é a diferença do contain pro cover. Muito bem, então além do contain do cover, você pode usar todas as unidades de medida. Pode usar pixel, pode usar porcentagem. Então dá uma olhada aqui, ó.
Quando a gente trabalha com valores fixos ou com valores dinâmicos, né, ou relativos como porcentagem, se você colocar, por exemplo, 100%, você está se referindo à largura desse elemento. Aí, por baixo dos panos, o segundo parâmetro que ele vai colocar é alto. Então, ele vai pegar a altura padrão, né, da imagem. Você definiu a largura, ele vai trazer a altura dela para manter a proporção. Agora, olha o que acontece se eu colocar o segundo parâmetro como 10%, por exemplo. Olha lá, ele vai achatar a altura da nossa imagem. Tá? A largura, beleza, mas 10% ele está achatando essa imagem aqui para a gente. Se eu colocar, por exemplo, 100% só uma vez aqui, um parâmetro, ele mantém o segundo, a altura, de forma proporcional. O que significa que se nós reduzirmos essa imagem, por exemplo, colocar uma imagem com 50% de tamanho, olha lá, ele vai reduzir ela para a gente, como o João já explicou, o repeat está trazendo ela várias vezes. Então considera ela, por exemplo, só esse primeiro quadrado, né? Esse é o tamanho da nossa imagem aqui. Tá? Se eu quiser fixar esse tamanho, eu também consigo, mas aí tem um problema. Qual é o problema? Se eu colocar, por exemplo, 1080 pixels, né? 1080 pixels. Se a imagem for menor do que esse tamanho, você vai, e ela for um JPG, você vai esticar essa imagem, você pode perder qualidade. Além do que, se eu coloco o tamanho fixo em pixel, eu preciso estar trabalhando com recursos responsivos, né? Dependendo de onde você está utilizando, talvez uma imagem com tamanho fixo, ela não seja muito apropriada dependendo da resolução que você está. Você está no celular, está no tablet, está no desktop ou numa tela gigante, esse tamanho pode mudar. Mas é legal você saber que você pode colocar tanto em pixels, né, 576 pixels, por exemplo, quanto em contain, quanto em cover, quanto em porcentagem também. É isso aí. E como o Glaucio falou, esse primeiro valor, basicamente você só está mexendo na largura dessa imagem, né? Tanto é que o 100% você viu que ele tem o mesmo comportamento do nosso contain. Ele vai deduzir se a sua imagem está em retrato ou se está no modo paisagem, tá certo? Mas nós poderíamos fixar também a altura. Então, se você colocar 100% nos dois, veja que agora eu estou falando, ó, pega 100% da largura, que é o primeiro valor, e pega 100% da altura, que é o nosso segundo valor, tá certo? Então, dessa forma, ó, não importa o tamanho do meu navegador, ele sempre vai encaixar 100%, o que faz também perder a proporção da sua imagem, e aí ela vai ter essa aparência de esticada, aí que normalmente não é legal, né? A não ser que você tenha algum objetivo mais específico para você querer fazer isso de fato. E no tamanho fixo, aí como o Glaucio mostrou, que também nem sempre vai ser legal, mas existem casos que você pode ter elementos que têm tamanho fixo dentro da sua página. Então, talvez, nesse caso, você acabe utilizando ele dessa forma. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, aqui uma div, vou posicionar ela aqui fixadamente, colocar um fixed nela, e vou colocar aqui um top de uns 100 pixels, um left também de uns 100 pixels, então a gente vai deslocar ela, vamos criar aqui um quadrado nela, ó. Criar um 200, e vou colocar aqui uma altura de 150, tá? E a gente vai trazer esse background aqui, ó, pra cá. Beleza, e vamos criar aqui o elemento agora, né? Uma div. Olha só, eu posicionei, desloquei a minha div, né? Se eu quisesse deslocar mais para baixo, ó, vou aumentar o top dela, ela vem mais para baixo. Se eu aumentar o left dela, vai mais para a direita, certo? Estou aumentando a distância left que ela tem aqui dessa área, ou então a distância top que ela tem nessa área aqui. Se eu mexer aqui na largura, você vê que eu tenho um tamanho um pouco maiorzinho ali. Se eu mexer na altura, né, eu aumento a minha imagem. Nesse caso, eu não necessariamente precisaria ter o 100%, embora funcione, ele está pegando 100% da área da minha div, mas eu poderia definir aqui também um tamanho fixo, né, de 300 pixels por 200 pixels, por exemplo, que daria no mesmo resultado. Eu estou fixando o tamanho dessa imagem. Ou então, sei lá, um 200 por 200, né? E aí você pode, em algum momento, ter isso daqui, né? Inclusive, essa é uma das técnicas usadas para sprites, né? Onde você tem um arquivo de imagem com várias imagenzinhas dentro e você vai posicionando ali a imagem que você quer que apareça, tá? Mas nesse caso a gente usaria mais uma propriedade, que é o Background Position, que você ainda vai aprender ainda nessa seção aqui de propriedades
CSS. Nessa aula, a gente viu aí sobre a propriedade background size e como você pode utilizar ela no seu arquivo CSS. Não se esquece, se você não se inscreveu ainda, se inscreve, porque vem mais coisas aí, mais novidades sobre CSS3. E lembra, essa aqui é só uma aula das muitas aulas, das centenas de aulas que nós temos no curso de CSS3. Então imaginem, se você já tem todo esse conteúdo aqui no canal do YouTube, imagino que te espera lá no curso CSS, SAAS, exemplos, projeto, enfim, muita coisa. Confere o link na descrição aí e se gostou, se tá gostando, deixa o like e também o seu feedback no comentário, a gente vai gostar de saber. Já tá aparecendo um vídeo aí sugerido para você assistir também, clica aí que a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!